Fala moçada, beleza? Aqui é o professor Sudarlan, professor de Química, e nosso papo hoje é sobre ligação iônica. Como o próprio nome sugere, ligação entre íons. Bem, moçada, para que tenha a formação de íons, a gente tem que ter na ligação um átomo que cede elétrons se unindo a um outro átomo que recebe elétrons. Ou seja, na ligação iônica, os átomos que irão se unir, eles têm características completamente contrárias. Um átomo cede elétrons, ao mesmo tempo em que um átomo recebe elétrons. Ou seja, nós temos na ligação um átomo bastante eletropositivo, se unindo a um átomo bastante eletronegativo. Geralmente, os átomos eletronpositivos são os metais e os eletronegativos são os ametais. Moral da história, a ligação iônica ela é caracterizada pela união entre metal e ametal, ok? Vamos ver como é que ocorre essa ligação para você entender de uma vez por todas como é e por que é que isso acontece. Vamos pegar o sódio, distribuição eletrônica. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Vamos pegar o cloro. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Então observa, pessoal, o sódio ele tem 3 camadas. Lembrando que as camadas são os números antes da letra. Então, se o maior número antes da letra é o 3, é sinal de que ele tem 3 níveis de energia. O cloro, da mesma forma, o maior número antes da letra foi o 3. Então, ele tem 3 níveis de energia, sendo que nesse último nível, o cloro tem 7 elétrons e o sódio, no último nível, só tem 1 elétron, ok? Os metais, que são os átomos eletronpositivos, eles são átomos grandes. Os metais são átomos grandes. Os ametais são átomos pequenos. E isso vai fazer toda a diferença para que você entenda como é que a ligação iônica ela é formada. Deixa eu pegar a eletrosfera do sódio. Está aqui a eletrosfera do sódio. 3 camadas. Irei colocar 3 camadas maiores, né? Porque afinal de contas ele é um metal. E metal são átomos grandes, os metais. No primeiro nível de energia, eu tenho 2 elétrons. Então está aqui um. Está aqui o outro. No segundo nível, eu tenho quantos elétrons? 8. Então, vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No terceiro nível, eu tenho só um elétron. Vou desenhar a eletrosfera agora do cloro, que é um átomo pequeno, pois é ametal, está à direita da tabela periódica. Então, 3 camadas, só que agora é um átomo menor. Esse aqui é o cloro. O que é que vai acontecer? Na primeira camada, ele tem 2 elétrons. Então, daqui, 1, 2. Botar diferente para você entender o que é que vai ocorrer. No segundo nível, eu tenho 8 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E no terceiro nível, que é o nível, a camada de valência, a camada mais externa, aquela que está envolvida na ligação, pois os elétrons estão mais disponíveis. A propósito, pessoal, quem não assistiu o primeiro vídeo de ligação, que foi ligação covalente, eu mostrei que os elétrons que são envolvidos na ligação são os elétrons da última camada, porque são eles que estão disponíveis para doação ou para recebimento de elétrons, já que as camadas mais internas estão blindadas pela última camada. Então não esquece, a camada envolvida na ligação é sempre a última camada. E aí o que é que vai acontecer? Esse átomo, que é o do cloro, ele é um átomo grande.
Os elétrons têm carga negativa, então eles são atraídos pelo núcleo. Mas entenda, como a distância entre o último elétron do sódio e o seu núcleo é muito grande, o que é que vai acontecer? Esse elétron ele vai se sentir mais atraído pelo núcleo do cloro. Então, na verdade, ele salta, ele é atraído pelo núcleo do cloro. O sódio acaba perdendo esse elétron para ficar com 8 elétrons no segundo nível e assim ficar estável, e o cloro acaba recebendo o elétron que era do sódio. Entenda uma coisa, que quem perde elétron, a eletrosfera diminui. Então, como é que fica isso aqui após a ligação? Ele perdeu esse elétron para o cloro, agora ele só fica, ele sódio, com 2 camadas, ó. A eletrosfera diminuiu. Deixa eu colocar um pouco mais abaixo, ó. Ele só tem 2 camadas, a eletrosfera diminuiu. Ele ficou na forma de Na+. Observa, na primeira camada eu tenho 2 elétrons, não mexi. Na segunda camada eu tenho 8 elétrons. Lembra da regra do octeto? Ficar estável com 8 elétrons, está estável. Então perceba que no momento da ligação o raio do sódio diminuiu. Afinal de contas, ele perdeu elétrons. Já o do cloro, o seu átomo, a sua eletrosfera vai aumentar. Por que que vai aumentar? Porque ele recebeu elétrons. E ao receber elétrons, as repulsões elétron-elétron fazem com que a eletrosfera se expanda. Então, após a ligação, o cloro, que era neutro, fica na forma de cloreto, fica com um raio maior. Esses 2 elétrons aqui de dentro eu não mexi, continua. Esses 8 elétrons da segunda camada, continua. Os 7 elétrons que ele tinha, continua. E o elétron que ele recebeu do sódio passa para cá. Eu tenho o íon positivo atraindo o íon negativo, ou vice-versa. Eu tenho a formação da ligação iônica. E aí, pessoal, deu para compreender como é que ocorre a ligação iônica? É com a entrega definitiva de elétrons. Um átomo eletropositivo cede elétrons para um átomo eletronegativo. É dessa forma que a ligação acontece. E aí, gostou? Se gostou, curta, comente, compartilhe, salve esse vídeo e até nosso próximo encontro. Forte abraço, bons estudos, tchau!